Olá, boa noite. Estamos de volta. Quero começar pedindo desculpa às pessoas que estavam esperando, né, que eu estivesse postando vídeos todos os dias. Então, me perdoe pela minha ausência, mas voltei. Agora vamos. E vamos hoje de Provérbios 7, que foi onde a gente parou, né? O Provérbio 7, ele parece um pouco com o Provérbio 5, né? Aquele provérbio que falava da amante, lembra que nós conversamos sobre isso? Que fala sobre os perigos, né? De permitir que, um, que o homem permite, né? Os perigos do homem se permitir ser seduzido por uma amante. Os perigos para o matrimônio, os perigos para a vida pessoal, para a vida financeira. E esse provérbio, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Ele fala de uma pessoa que está observando um adolescente sendo seduzido por uma mulher muito sedutora, uma mulher que prepara a cama dela para receber o amante, que diz: o meu marido não está em casa, vem, vamos aproveitar, né? Quando eu falei do provérbio 5, houve também uma reflexão, uma pessoa, né, comentou comigo, uma pessoa porque eu tenho muito respeito, né, que é a minha mãe. Ela comentou comigo que talvez esse provérbio se referisse a se afastar da sabedoria, a se deixar ser abraçada ou envolvida, né, pelo pecado ou por caminhos que não são caminhos, né, de temor ao Senhor. E pode ser, como eu falei, a Bíblia, ela, ela tem essa característica única, né, de ser única para cada pessoa em cada momento diferente. Mas a gente também não pode deixar de observar que os provérbios, eles falam muito dos pecados capitais, né? Como é uma busca pela sabedoria, existe a necessidade da exortação do pecado. É porque é o seguinte, quando a gente está buscando a espiritualidade, quando a gente está buscando uma vida mais próxima, mais em conexão com Deus, existe aquele momento, né, de, de você se sentir tocado por Deus, aquele momento bonito de esplendor, né, que você sente seu coração tocado, que você tem vontade de chorar, que você tem aquele encontro com Deus, né, e daí a graça de Deus ilumina a inteligência, né, como o padre Paulo Ricardo fala, e a inteligência ela chama a vontade, e aí você caminha no amor, e você entra nesse caminho de evolução espiritual, né? Mas existe um segundo passo, e esse segundo passo é um passo que exige muita perseverança, é um passo que não é tão bonito quanto o primeiro, é um passo mais duro, mais sério, porque exige uma autoanálise, né? E aí, depois dessa autoanálise, exige uma certa força, veemência da gente para poder seguir adiante. E esse segundo passo é a exortação do pecado. É quando você olha para dentro de si com muita sinceridade, com muita misericórdia, com os olhos do Espírito Santo. E você fala: isso em mim precisa morrer, isso em mim precisa mudar. Eu tenho este pecado. E ó, eu vou dizer uma coisa. Se a gente não consegue listar 2 ou 3 pecados nossos que a gente comete frequentemente, pecados que nos envergonham, tem alguma coisa errada
com a nossa capacidade de se analisar, né? Porque todos nós pecamos. Então, o Provérbios, ele fala, voltando aqui, né, para o nosso Provérbios de hoje, o Provérbios em geral, ele tem essa exortação ao pecado para quem está buscando a sabedoria. Então, ele fala da preguiça, ele fala da gula, né, tanto da gula de comida, quanto da gula de ser um beberrão, né? Ele fala de luxúria. E, ao meu ver, é disso que ele está falando. É de você se entregar à luxúria, né? Ao pecado da sedução, de se deixar envolver. E também de ser aquela que envolve, ou aquele que envolve, aquele que leva ao pecado, né? Então, às vezes, essa sedução, essa luxúria, pode não ser concretizada em uma amante, mas pode estar aí na busca pela pornografia na internet. Pode estar de tantas outras maneiras que você comete infidelidade ao seu parceiro ou à sua parceira, né? Ou que você permite que o pecado da luxúria, o pecado que esse pecado que é envolvido, né, na sexualidade, entre em sua vida. A gente viu no Provérbios 5 que ele fala de como a sensualidade e a sexualidade entre marido e mulher é sagrada, é bonita, é forte e é sedutora também. Né? Não é sublime, aquela coisa assim, não, é sedutora, sim. Mas, por outro lado, essa é uma sensualidade, uma sexualidade santa. É diferente daquela, né, que leva o homem ou a mulher ao pecado, ao distanciamento do parceiro, a uma desvirtualização da sexualidade, do porquê que ela foi criada por Deus de maneira tão bonita, tão gostosa, né? Existe um porquê. Então, ao meu ver, esse Provérbios está falando isso, está falando do pecado da luxúria. Mas o que é que acontece? Alguns pecados, eles têm uma pegada, têm uma mordida maior em umas pessoas e menos em outras. Tem pessoas que não vão pecar pela luxúria, mas que vão pela gula. Ou que não vão pela gula, mas vão pela preguiça, ou pela vaidade, ou pelo orgulho, né? Em cada um de nós existe uma pegada maior desse pecado. E se a gente quer evoluir espiritualmente, é extremamente necessário que a gente se permita ser iluminado pelo Espírito Santo para fazer uma autoanálise, né, de ver qual é o pecado que está me pegando. E se curar dele, pedir a graça de Deus e praticar jejuns, orações, às vezes meditação, o que for preciso para poder se livrar desse pecado e estar sempre atento, né? O Padre Paulo Ricardo, ele fala isso, eu vou falar muito do Padre Paulo Ricardo daqui para frente, porque eu tenho estudado muito, né, com ele, sobre ele, né? Na verdade, estudado os cursos dele. E ele fala muito isso, que nós precisamos tratar nós mesmos e o nosso desenvolvimento espiritual como uma mãe amorosa, né? A figura materna amorosa, carinhosa, que tem empatia, mas também como o pai assertivo, que vai lá e fala: ei, papai, peraí, não é assim não, né? A gente precisa ter essa dosagem, a gente não pode ser muito permissivo com nós mesmos, senão a gente não desenvolve espiritualmente. De vez em quando a gente precisa de uma chicotada assim, de vez em quando a gente precisa dar um basta. E dizer: epa, peraí, você tá pecando demais, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro, o mesmo erro, você não tá percebendo? O que é que você vai fazer a respeito? Senão a gente não cresce, né?
Então, esse foi o Provérbios. Na verdade, esse não foi o Provérbios. O Provérbios 7, né? Ao meu ver, ele é muito parecido, né? Ele fala do mesmo pecado do Provérbios 5, né? E daí fica essa reflexão, né? Não só sobre o pecado da luxúria, que ao meu ver é o que está sendo retratado no Provérbios 5 ou no Provérbios 7, e também no Provérbios 5. E a outra coisa é observar, se não é a luxúria que é o pecado que tem essa pegada em mim, qual é? Né? A gente vai analisando os provérbios e vai colocando dentro das nossas vidas, vai tentando enxergar, né, iluminar com a graça de Deus para descobrir. E uma vez que descoberto, ser iluminado com a graça de Deus para agir. Não é mesmo? Que Deus nos abençoe e até amanhã.